Pessoal, antes de começar o vídeo aqui tem um anúncio importante, tá? Domingo, agora, dia 26 de janeiro, à meia-noite, vão se encerrar as inscrições para o meu curso online Investidor Completo. Eu abro pouquíssimas vezes no ano, em 2019 abri só 4 vezes e essa é a primeira de 2020, vai encerrar a oportunidade domingo à noite. Você não pode ficar de fora desse curso que te leva do zero absoluto até Investidor Completo, o curso onde eu ensino absolutamente tudo que eu sei sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência financeira e sobre investimentos, tá bom? É lá onde eu te ensino a montar uma carteira de investimentos sozinho, sem depender de ninguém e sem pagar taxa para ninguém. Então, vai no link aqui, o primeiro link na descrição, corre lá e faz a tua inscrição para ser meu aluno. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar quais são os tipos de fundos imobiliários que existem e eu vou te contar também qual é o meu preferido. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou médico cirurgião e sou também o fundador do Grupo de Inteligência Financeira, um grupo que vem transformando a vida financeira de pessoas em todo o Brasil. Bom, vamos lá então agora ver quais são os tipos de fundos imobiliários. Bom, os fundos imobiliários são um tipo de investimento que eu gosto muito, que eu tenho em carteira. E se você não sabe ainda que tipo de investimento é esse, do que eu estou falando, então eu vou deixar um card aqui em cima onde você pode ver um vídeo onde eu explico bem do básico o que são fundos imobiliários. Mas então, se você já conhece, vamos lá que eu vou te explicar então os tipos. Bom, existem várias divisões aí de fundos imobiliários, tá? Eu gosto de uma divisão assim, ó. 4 tipos maiores, tá bom? Que são os fundos de desenvolvimento, os fundos de outros fundos, os fundos de papel e os fundos de tijolo, tá bom? Então vamos lá, vou falar sobre cada um deles. Primeiro, os fundos de desenvolvimento. Bom, esses fundos, eles são os fundos que investem em imóveis em construção. É como se você fosse lá e investisse num imóvel na planta. Então é um fundo que ele vai lá e investe para a construção de imóveis e aí depois ele vende esses imóveis e distribui então o valor para os acionistas, os cotistas, tá? Então é um tipo de fundo que ele tem normalmente os dividendos, os aluguéis mais altos. Opa, então eu quero esse, Luciano, legal. Não, calma. Não existe café grátis. Você tem que saber isso em investimentos. Não existe cafezinho grátis, tá bom? O cafezinho que o gerente do banco te dá lá, ele já está lá na taxa que você está pagando. Então, se você está ganhando um aluguel maior nesse tipo de fundo, é porque há maior risco. Sempre. Entenda isso em investimentos. A rentabilidade é o preço que se paga pelo risco. Então, quanto maior o risco, maior a rentabilidade, tá bom? Se você quiser investir nesse fundo, nesse tipo de fundo, tudo bem. Tem um fundo lá, por exemplo, que está dando mais de 1% ao mês. Nossa, nesse momento de renda fixa baixa mais de 1% ao mês, eu quero esse. Mas cuidado, é um fundo altamente arriscado, é um fundo que já teve até problema judicial, que já foi até bloqueado para compra e venda, então não adianta você ter algo de muita rentabilidade, mas que não tem segurança para você. O segundo tipo de fundo imobiliário aqui são os FOFs, FOF, os fundos de outros fundos. Na verdade, o que acontece com esse tipo de fundo? Os gestores, eles não têm lá um prédio, tá bom? O fundo não tem imóveis, o que ele tem são cotas de outros fundos imobiliários. E aí existe um gestor que vai escolhendo quais os fundos imobiliários que ele vai ter em carteira. E ele vai trocando. É como se fosse lá aqueles fundos que você conhece lá do banco, que tem o fundo de ações, o fundo multimercado, onde um fundo escolhe os ativos que tem na carteira. Nesse caso, são cotas de outros fundos imobiliários. Bom, esse tipo de fundo ele tem algumas características, né? Por exemplo, ele é cíclico. Em mercados de alta de fundos imobiliários, como é o momento que nós estamos vivendo agora, eu estou gravando esse vídeo aqui em janeiro de 2020, nesse momento as cotas dos fundos imobiliários estão subindo. Então, se estão subindo, há uma maior rentabilidade nos fundos imobiliários. E esse gestor, então, ele vai comprando e vendendo cotas, ele compra um pouco mais baixo, vende um pouco mais alto e ele acaba tendo uma rentabilidade mais legal e ele acaba, então, dividindo esse lucro dessas operações com os cotistas. Então, nesse tipo de fundo, você não tem lá um imóvel específico, outro imóvel... Não, você tem, na verdade, cotas de outros fundos e o foco é no crescimento, na valorização da cota. Então, é como se fosse fazendo trades, né? Ele vai comprando e vendendo, trocando os fundos da carteira e aí você pode ter uma rentabilidade maior. Então, em momentos de alta, talvez seja interessante ter esse tipo de fundo porque ele vai ter aluguéis maiores, no caso, vai pagar dividendos mensais maiores. O terceiro tipo de fundo imobiliário são os fundos de papel ou de recebíveis. O que são isso? Esse tipo de fundo, eles não têm imóveis, tá bom? E eles também não têm cotas de outros fundos e eles também não investem em desenvolvimento de imóveis como aquele primeiro. Não, ele só investe em investimentos de renda fixa lastreados em imóveis, como por exemplo LCI
ou CRI. Tá? E o rendimento vai depender do rendimento desses investimentos. Então, por exemplo, nesse momento agora que nós estamos com a taxa Selic muito baixa e a renda fixa de uma forma geral muito baixa, com a Selic em 4,5% ao ano, neste momento o rendimento desses tipos de fundo está mais baixo. Esse tipo de fundo normalmente é a porta de entrada nos fundos imobiliários porque são fundos com menos risco. Você não tem, por exemplo, o risco da vacância, que é o risco do seu imóvel ficar vago, que existe nos outros, né? Nesse aqui não existe porque não há inquilino, não há imóveis, só o que existe são papéis. Então, é meio que como se fosse uma renda fixa, né? Você investindo em um investimento de renda variável, quem investe em investimentos de renda fixa. E o seu rendimento vai estar atrelado, então, à renda fixa. O quarto tipo de fundo imobiliário são os chamados fundos de tijolo, ou fundos de renda também. Nesse tipo de fundo, né, os cotistas, eles têm imóveis físicos. E aí são vários tipos de imóveis físicos, imóveis mesmo que existem, e esses imóveis então têm inquilinos, você tem que ver o número de inquilinos, você tem que ver o número de imóveis, você tem que ver onde eles estão localizados, você tem que ver se está vago ou não, aqui a vacância é uma coisa que você tem que analisar. Então, Luciano, esse de repente então é muito chato. Não, esse é muito legal. E aqui dentro desse tipo de fundo, aí tem vários tipos, né? Por exemplo, os imóveis de tijolo, eles podem ser, por exemplo, lajes corporativas, tá? Sabe quando tem aqueles prédios onde uma empresa aluga todo o andar inteiro assim do prédio, ou às vezes mais de um andar, onde não tem a divisão das salas, mas só aquele andar inteiro com as pilastras assim? Pois então, isso é uma laje corporativa, por exemplo, muito comum em São Paulo, muito comum para escritórios e empresas grandes. Bom, esse é um tipo. Outro tipo, dentro daquele quarto tipo, que é o de renda, né, que é o de tijolo, tem também os shoppings. Então são fundos imobiliários que têm participações em shoppings no país, né? Às vezes às vezes tem o shopping inteiro, por exemplo, 100% do shopping, às vezes tem lá 40, 50, 60% do shopping, e aí ganha dinheiro conforme vai o empreendimento, né? O shopping, tem lá as lojas, o aluguel das lojas, vai ter também o lazer envolvido no shopping, vai ter o estacionamento, que é outra forma do shopping ganhar dinheiro. Então são coisas para você analisar. Outro tipo de fundo de renda, de fundo de tijolo, por exemplo, são os fundos de galpões. São os grandes galpões, né, onde estão, por exemplo, Americanas. Americanas tem lá o seu estoque, você compra lá na Americanas e aí vem aquele produto chega na sua casa. Onde que está armazenado esse produto físico? Está em galpões. Então as grandes empresas alugam esses galpões, então existem fundos que constroem esses galpões e são donos dos galpões para alugar para essas grandes empresas. Esse tipo de fundo geralmente tem contratos mais longos, tem bons inquilinos, é um tipo de fundo que eu gosto muito, por exemplo. Ainda outro tipo de galpão que é possível são os galpões industriais, onde uma empresa não constrói o seu galpão, mas ela vai lá e aluga um galpão pronto para ali colocar suas máquinas, todos os seus funcionários, enfim, todo o funcionamento da sua indústria. Outro tipo ainda de fundo imobiliário de tijolo são, por exemplo, aqueles fundos mais específicos. Os fundos, por exemplo, de universidades, onde tem um prédio que é alugado para uma universidade, na verdade um campus, né? Todo um complexo universitário que é alugado para uma universidade. Tem também aqueles fundos que são de agências bancárias. Você sabe que os bancos eles não compram as agências onde eles estão, eles simplesmente alugam, né? E esses fundos são donos desses imóveis. E tem também os fundos de hospitais. Existem hospitais que alugam o prédio também, são prédios mais especializados, claro, para atender a demanda, né, de um hospital. Então existe esse tipo de fundo. Esses tipos de fundos mais específicos, eles às vezes também têm um rendimento um pouco mais alto. Mas cuidado, como eu falei no início do vídeo, não existe cafezinho grátis. Eles têm esse tipo de rentabilidade um pouquinho melhor, porque também existe um risco maior, porque afinal é só um inquilino que está lá alugando, enfim. Tá? Então, para você analisar aí, nós temos 4 tipos grandes de fundos que eu falei, recapitulando aqui: desenvolvimento, os fundos de outros fundos, os fundos de recebíveis e os fundos de tijolo, tá bom? E qual é o tipo de fundo que eu gosto mais? Bom, vamos falar de cada um aqui. O de investimento eu não gosto muito porque ele é muito arriscado. Né? E arriscado eu gosto mais de arriscar em ações. Nos fundos imobiliários eu prefiro não ter esse tipo de fundo. Eu tenho um fundo desses que é um fundo bem arriscado e que ele perfaz nem 1% da minha carteira. Então se você quer ter um fundo desses, você tem que ter uma porcentagem bem pequena da sua carteira. O outro tipo de fundo são os fundos de outros fundos, que eu gosto em momentos de alta, como eu falei. Eu também gosto que eles são diversificados, você pode diversificar
porque você comprando um fundo, você compra vários imóveis, né? Vários fundos que cada um tem vários imóveis, então como diversificação é legal. Agora, não é muito legal que você pague a taxa duas vezes, porque você paga a taxa do fundo que está administrando e paga também dos outros fundos. Então, você vai pagar a taxa dobrado. Então, eu também não gosto muito. Eu tenho em carteira, mas não é o que eu mais tenho. O terceiro tipo de fundo, o fundo de papel, eu nem tenho em carteira. É um tipo de fundo que eu não gosto. Se for para investir em renda fixa, eu invisto lá diretamente no Tesouro Direto. E o quarto tipo de fundo, o fundo de tijolo, é o tipo de fundo que eu mais tenho na carteira, que é 90% da minha carteira de fundos imobiliários, que são os fundos de renda, né, onde eu tenho uma renda mensal e onde existe imóveis físicos. Por quê? Porque eu penso mais no longo prazo. E no longo prazo, esse tipo de imóvel, nós estamos tendo a valorização da cota, que é como se houvesse a valorização do imóvel, que está no mínimo acompanhando a inflação, então meu dinheiro está protegido da inflação, e ainda tenho o rendimento mensal ali, isento de imposto de renda, como nos outros também, mas nesse eu tenho também o rendimento já protegido da inflação, então é mais para o longo prazo. E dentro do segmento de renda e de tijolo, qual é o tipo de investimento que eu mais gosto, o tipo de fundo imobiliário que eu mais gosto? É o fundo de galpão logístico, o famoso fundo de logística. Eu já dei um toquezinho nisso aqui antes no vídeo, porque são fundos que normalmente têm contratos bem longos, contratos aí de 10, 15, até 20 anos, são fundos com contratos atípicos, normalmente que não tem aquela revisional de contrato, não segue a lei do inquilinato, onde também os inquilinos são inquilinos de primeira linha no nosso país, não é lá o Zé da esquina que você está alugando lá para ele um apartamento, não, você está alugando para uma grande empresa que está colocando seu estoque ali, né? Então é um tipo de fundo que eu gosto muito, os aluguéis são legais e enfim, é o que eu gosto de priorizar na minha carteira, mas eu também gosto muito de lajes corporativas e também gosto muito de shoppings, tá bom? Acredito nesses três segmentos, muito aí é o que perfazem o total da minha carteira. Tá bom? Então, agora eu quero que você analise os segmentos de atuação, veja qual faz mais sentido para você, qual que você gosta mais, né? E aí você vai montando a sua carteira. Você tem que analisar várias coisas, né? Uma coisa só que eu não falei aqui, é interessante que, por exemplo, os fundos de agência bancária, você tem que ver, você tem que olhar para o futuro. Você tem que ver, nossa, tá tendo muito banco digital, então talvez eu estou vendo fechar algumas agências bancárias, então talvez isso não seja muito legal. Você tem que aprender a pensar por si próprio e é isso que eu ensino para os meus alunos lá no meu curso Investidor Completo, tá bom? Se você gostou desse vídeo aqui, você vai agora dar um like, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante, que ele fez sentido para você e ele vai mostrar para mais pessoas que também estão precisando desse conhecimento. E você pode fazer sua parte também encaminhando esse vídeo nos grupos do WhatsApp para os seus amigos aí que estão aprendendo sobre fundos imobiliários. Você pode também, se está gostando aqui do canal, se inscrever no canal e ativar o sininho ali para você ser notificado todas as vezes que eu postar algum vídeo novo. Outra coisa que você vai fazer agora é me seguir lá no Instagram, @LucianoFernandesIF, IF de inteligência financeira, @LucianoFernandesIF, você vai lá no Instagram e me segue, porque é lá onde eu posto o meu conteúdo mais frequente. Eu posto 3 vezes no dia, ali no feed, principalmente nos stories, ali onde a gente está mais próximo, tá? Eu pego o celular e vou gravando ali, e ali você também pode ter contato mais próximo comigo, ver a minha família, ver fotos pessoais, enfim, é bem legal. E também, outro convite que eu queria te fazer é para você entrar no canal Inteligente, o nosso canal do Telegram. Vou deixar todos esses links aqui na descrição. Naquele canal ali eu coloco coisas bem pessoais também, onde eu pego o celular e gravo o áudio, um insight que eu tive geralmente de manhã ali para todos os que estão ali no canal, tá bom? Então, o vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Eu quero que você pense sobre os fundos imobiliários, que é um ótimo tipo de investimento, e aprenda a analisá-los com calma. Pense nisso, seja inteligente. Eu te vejo no próximo vídeo.